Vocês vão notar aqui, irmãos, uma cena que, assim, eu acredito, pelo menos para mim, não sei se para os irmãos, é uma cena não tanto quanto constrangedora, senão difícil. Imagine uma pessoa que foi ultrajada, humilhada, que quando foi colocado junto com o ladrão para ver quem podia ser solto, entregaram o nome de Barrabás. E ainda que ali estivesse alguns discípulos ainda, como a mãe de Jesus, como Maria Madalena, como Joana, o próprio apóstolo João, quando Jesus morreu, todas as pessoas ficaram olhando para ele na cruz. Alguns foram embora, mas os 4 evangelhos faz questão de dizer que as pessoas estavam ali olhando para aquela cruz, ficaram ali contemplando. Ele morreu às 3 da tarde. Deve ter ficado ali mais ou menos 2, 3 horas, porque ele foi colocado no sepulcro antes das 6 horas, para cumprir aquele ritual dos judeus. E aí, não é nenhum amigo próximo que vai lá e tira Jesus da cruz. Não é nenhum soldado, geralmente eram soldados que tiravam aqueles crucificados da cruz. Quem foi tirar Jesus de lá? Você encontra 2 pessoas. Primeiro, no versículo 38, José de Maria, que diz aqui que ele era discípulo escondido de Jesus, porque ele tinha medo dos judeus. O segundo, no versículo 39, é Nicodemos, que explica aqui, é aquele que foi ter de noite com Jesus. Veja, meus queridos irmãos, isso aqui é uma declaração pública. Quando ninguém queria Jesus, até as pessoas falam assim: quando você está bem, quantos amigos você tem? Você tem muitos, não é assim? Quando Jesus estava lá, ressuscitando, fazendo milagres e multiplicando os pães, havia milhares de pessoas atrás dele. Mas quando ele estava lá na cruz, quando a questão era, olha só, ele foi humilhado, olha, nem parecia homem, diz o livro de Isaías, nem parece gente, cara, de tanto que ele apanhou e crucificado, pregado, com aquela coroa de espinho na cabeça. Meus queridos irmãos, quem que vai querer uma pessoa dessa? Então você vê os homens, você vê, o José é um terra, que a gente tem que gostar muito desse homem também. E você tem o Nicodemos. Agora, por que a gente citou aqui o Nicodemos? Vamos voltar para o capítulo 3, lá do livro de João. Vamos pensar aqui no Nicodemos. Hoje eu gostaria de falar para vocês desse homem que ele queria ir e ele queria ver o reino de Deus. Esse era o desejo que estava no coração de Nicodemos. O grande sonho de Nicodemos era ver, era entrar no reino de Deus. Aqui no capítulo 3 diz assim, no versículo 1: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com eles. Então, irmãos, será que essa foi a primeira vez que o Nicodemos viu Jesus? Veja só, nós estamos no capítulo 2 do livro de João. Você sabe o que isso significa? Significa que Jesus estava começando o seu ministério. O primeiro milagre de Jesus qual foi? Transformar a água em vinho. Aqui no capítulo 2 de João. Esse aqui foi o primeiro milagre dele, está no capítulo 2. Só para você ver, o Nicodemos vai conversar com Jesus no capítulo 3. Então, o ministério de Jesus está começando. Só que tem uma coisa, né? Veja lá no versículo 23 do capítulo 2, que em Jerusalém, pela Páscoa, né, durante a festa, muitos vendo os sinais que ele fazia, acreditavam nele. Então, quando Jesus chegou em Jerusalém,
E até antes dele chegar em Jerusalém, Caná ficava lá na Galileia. E aí ele veio de Caná, então, até chegar em Jerusalém, ele teve que atravessar, andar quase 200 quilômetros para chegar até Jerusalém. E esse caminho ele fez alguns milagres. Quando ele chegou em Jerusalém, ele provavelmente fez milagres também, porque o versículo 23 está dizendo isso para nós. Agora, essa aqui é a primeira vez que Nicodemos ele fala com Jesus. Mas eu acredito que não foi a primeira vez que ele viu Jesus. Aqui a palavra de Deus diz que ele é mestre em Israel. A palavra de Deus diz que Nicodemos era uma pessoa muito importante em Israel. Significa o quê? Que ele, pela idade e pelo conhecimento, pela posição, ele era uma pessoa que praticamente vivia no templo. E o que é que Jesus Cristo fez naquele final de semana da Páscoa? O que ele fez quando ele chegou no templo? Ele pegou um chicote, e com aquele chicote, aqui no capítulo 2, dá uma olhada aqui, versículo 15, versículo 14, achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos, cambistas acetados, e fez um chicote de cordas, lançou todos fora do templo, também bois, ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tira esses pombos daqui, não faça a casa do meu pai um mercado. E os seus discípulos lembraram-se que está escrito que o zelo da casa do meu pai me devorou. E responderam os judeus: que sinais tu fazes para que mostras, para fazer isso que está fazendo? Olha, irmãos, eu acredito que essa foi a primeira vez que o Nicodemos ele viu Jesus. Talvez ele estava longe, quando ele escutou um corre-corre, ele escutou o boi sair lá do pátio do templo, ele viu um passarinho voando do lado, viu ovelhas saindo correndo, e atrás daqueles animais, daquelas ovelhas, um jovem de 30 anos de idade, um chicote na mão, com toda a autoridade que Deus tinha dado, expulsando aqueles animais, tirando aqueles pombos e dizendo: não faça na casa do meu pai um mercado, uma venda. A igreja não é venda, a igreja não é mercado. O templo de Deus não é lugar para as pessoas fazerem comércio. Veja. Então, para mim, quando ele olhou e viu aquele jovem com aqueles discípulos olhando e todo mundo interrogando ele, assustado, ele pensou: quem é esse homem? Que homem é esse? Eu praticamente nasci e cresci dentro desse templo. Eu nunca vi ninguém fazendo isso. Nunca tinha passado pela minha cabeça que eles estavam fazendo do templo um mercado, um lugar de ficar vendendo as coisas, para cambista, trocar dinheiro. Veja, irmãos, aquilo impactou o Nicodemos. Deixa eu falar um pouco de Nicodemos. O próprio Senhor Jesus diz assim: você é mestre em Israel. Aqui no capítulo 3, leia comigo no versículo 1, diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Depois está escrito que o que você lê no final do versículo 1? O que você está lendo? Ele era um príncipe. Ele era um príncipe entre os judeus, entre o povo de Deus. Então aquele homem aqui não era um homem só que conhecia a palavra de Deus. Ele era uma pessoa muito importante. Ele era um príncipe. E mais, Jesus disse para ele que ele era mestre. Então, ele tinha muitos discípulos também. Veja, irmãos, esse era um homem que ele fazia tudo. A vida dele era dentro da igreja, dentro dele. Então, talvez Jesus Cristo fez isso de dia, e quando foi de noite, ele não aguentou, e a palavra de Deus diz no versículo 2: ele foi ter de noite com Jesus, dizendo:
a primeira conversa de Nicodemos com Jesus. Não a primeira vez que ele viu Jesus. A primeira vez que ele viu Jesus, ele ficou impactado. Agora, lá no tempo, ele mesmo podia olhar e dizer assim: ei, vem cá, eu sou o príncipe aqui, eu sou o mestre aqui do templo, eu tenho autoridade aqui. Ele podia dizer. Eu conheço todas as autoridades. Sou amigo de infância do Anais, do Caifás. Ele podia dizer essas coisas. Então, ele podia dizer: eu faço parte do Sinédrio. O Sinédrio era onde os 70 homens mais importantes, era como se fosse o Senado. O mais importante, se ele falasse assim para uma pessoa: você vai ser condenado, a pessoa era condenada até morte. Ele tinha essa autoridade. Ele podia chegar em Jesus lá no templo e dizer assim: ei, quem é você? Por que você está fazendo isso? Mas ele não fez. Ele foi pessoalmente. Então, a primeira vez que ele conversa com Jesus, ele fala uma coisa muito interessante. Ele diz: nós sabemos que o Senhor é mestre e filho de Deus. Olha que interessante. Eles sabem que Jesus Cristo vinha de onde? Vinha de Deus. Você sabia que as maiorias das religiões dizem que Jesus veio de Deus? Sabia disso? Mesmo as igrejas que não são cristãs, eles falam assim, que Jesus, ele é um ente, né? Eles dizem isso. Sabe o pessoal do Maomé lá? O pessoal do Maomé fala: não, Jesus é um profeta vindo de Deus. Eles falam, sabia? Né? Eles falam isso. Se você pegar uma pessoa das religiões orientais, né, do Zoroastro, do Buda, do Confúcio, também, não, Jesus é um ente, um ser aí. Eles consideram que Jesus tem uma ligação ali com Deus. Mas está aqui, o Nicodemos fala: o Senhor veio de Deus. Mas tem uma coisa que o Nicodemos não sabia: é que Jesus era Deus. Essa é a diferença com as outras religiões. E Jesus não é que apenas ele veio de Deus. Jesus é o quê? Ele é a segunda pessoa da Trindade. Jesus, ele é Deus. Então ele tem essa pergunta. Qual a pergunta? Não é nem uma pergunta, né? É uma consideração. Ele fala, né? Vamos ler o versículo, Ele foi perguntando com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Ou seja, o Senhor transformou água em vinho, o Senhor curou um cego, o Senhor curou um mudo, o Senhor curou uma pessoa que não podia andar, o Senhor curou uma mão necessita. Ninguém pode fazer isso se Deus não for com ele. Então, pastor, ele está elogiando Jesus? Tá. Ele está. É um elogio, né? É uma consideração positiva, correto? Ele poderia, por exemplo, chegar e dizer assim: olha, eu não gostei que o senhor fez o tempo, não, eu vim aqui reclamar. Não é assim? É um direito que tinha. Mas aí ele faz um elogio. Tem um problema com ele, né? Onde que é o problema? É que ele resolve. E que horas vê Jesus? De noite. Pastor, por que ele foi de noite? Bom, são vários motivos. Primeiro, ele tinha vergonha de estar perto de Jesus. Vergonha por quê? Porque ele era um príncipe. Ele era um rabino também. Ele era uma pessoa muito bem conceituada, um dos mais importantes do país. E Jesus, ele gostava de andar com os pecadores. Jesus, ele andava com os publicanos. As meretrizes se aproximavam de Jesus
Aquelas pessoas mais humildes e pobres da nação que moravam lá na Galileia, estava tudo atrás dele. Aquele monte de gente, sabe, com roupa tudo mal, sabe, assim, tudo desqualificada para os homens, né? Umas pessoas que não sabiam nem ler, nem escrever direito, enquanto que ele era uma pessoa muito importante. Então ele tinha um pouco de vergonha e ele podia dizer: se alguém me vê conversando com Jesus, aonde vai ficar o meu conselho? Né? Então eu tenho um nome para preservar. Então ele tinha vergonha. O segundo motivo é que ele tinha medo. Por que tinha medo? Medo porque muitas pessoas, para chegar a uma certa posição, eles têm que subir uma escada. Por exemplo, com 10 anos de idade, o menino, ele tem que decorar lá no tamanho de Israel todos os 5 primeiros livros da Bíblia, até os 10 anos de idade. Se ele não decorar, ele não pode passar para a próxima fase, que é dos 10 a 14. Todos os que decoram, não passam ali, dos 10 a 14. Até 14 anos, ele tem que ter decorado todo o Velho Testamento, que é a Bíblia deles. Eles não têm o Novo Testamento, mas eles têm que decorar todo o Velho Testamento até os 14 anos. Aí, quando ele decora, com 14 anos, ele deixa de esquentar na minha frente. Quando ele decora, ele conseguiu, não conseguiu. É feita uma festa para esse menino lá em Israel. Eu vi uma festa dessa. Eles pegam o menino, vestem ele lá, que ele está lá, e os amigos dele estão jogando ele para cima assim, sabe? Aí eu pensei: esse conseguiu decorar o Velho Testamento todinho. É um titico assim, né? Mas todo ali exaltado. Agora, se ele conseguiu, então ele vai ser preparado já dos 14 até os 18, estudar na escola, junto com o rabino. E se ele se qualificar, o rabino então traz ele para dentro e ele se torna um discípulo daquele rabino. Quase nenhum dos meninos consegue chegar na quarta etapa. Aí, em muitos anos, ele vai se tornar um mestre. E dependendo da qualificação dele como mestre, ele vai poder fazer parte do Sinédrio, que só cabe 70 pessoas. Então ele passou por muitos concursos, né? Para chegar aonde ele chegou. O problema é o seguinte: se ele fica lá com Jesus, e alguém vem com Jesus, ele corre o risco de perder aquela posição no Sinédrio. Então ele seria expulso do Sinédrio, porque no Sinédrio estava Anás, estava Caifás, que mandaram para Jesus. Então, irmãos, é por isso que ele está de hoje. Ele tem um nome para prezar, tem, mas ele também tem um poço para prezar. Ele entende que estar ali é muito perigoso, mas mesmo assim ele vai até Jesus, e quando ele vai até Jesus, fala bem: olha, você é filho de Deus, seu mestre é filho de Deus. Tá bom. Por que ele está tão querendo se aproximar de Jesus? Irmãos, ninguém faria isso se não tivesse uma falta, se o coração dele não tivesse o quê? Não tivesse vazio. Imagine que eu acredito que ele deve ter uns 60 anos de idade, 50, 60 anos de idade, e ele todo o tempo, toda a vida na religião dele, e a religião dele tinha que fazer tantas coisas para agradar a Deus, e ele fazia todas aquelas coisas. Aí ele vê Jesus e ele se sente tão pequeno, ele se sente nada. Ele se sente um ninguém. Sabe o que Jesus podia dizer para ele? É verdade. Que coisa, hein? Então você descobriu pelo Filho de Deus? Ei, meu Deus! Parabéns! Gostei de você, hein? Jesus podia dizer isso. Não podia dizer isso? Vamos ler o versículo 3? Vamos lá. O que acontece?
A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Muito bem. O que isso tem a ver com aquilo que ele falou? Ele está falando que Jesus veio de Deus, que os sinais de Jesus só pode ter vindo de Deus mesmo. E aí Jesus Cristo, do nada, o nosso Senhor, olha bem para os olhos daquele ancião e diz assim: Nicodemos, na verdade, eu vos digo, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Queridos irmãos, se Jesus tem uma oportunidade de conversar com você apenas uma vez, ou tem apenas uma frase para você, acredite, Ele vai tocar no fundo da sua alma, porque Ele sabe o que passa dentro do seu coração. Na verdade, Nicodemos, ele não estava querendo exatamente saber quem era Jesus. O grande desejo de Nicodemos era ver, era entrar aonde? No reino de Deus. E Jesus sabia que esse era o maior desejo de Nicodemos. Então Jesus falou não o que ele queria ouvir, mas o que ele precisava ouvir. Lembra daquele rico que foi correndo atrás de Jesus? E Jesus falou: o que eu preciso fazer para ir para o céu? Você guarda tudo que falou, né? Aí Jesus olhou e talvez ele nunca mais conversaria com Jesus. E Jesus olhou, amou ele no fundo do coração e disse: jovem, fala uma coisa para você. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e me segue. Aí o jovem saiu disso. Veja só, Jesus, perto das pessoas, ele não fica enrolando, não. Ele fala o que a pessoa precisa fazer para ir para onde? Para ir para o céu. Não pensa que ele ficava com conversinha fiada, não. Pegue todos os diálogos de Jesus. Pegue aqui com Nicodemos, pegue com a mulher samaritana no capítulo 4, pega com aquele menino lá que sabe do cego de nascença no capítulo 9, pegue todos os diálogos de Jesus. Você vai ver que Jesus, ele olhava para a pessoa, quando ele não dizia segue-me, ele olhava para o Nicodemos e dizia: olha, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Vamos para o versículo 4 agora. Diz assim: disse Nicodemos, como é que pode ser isso? Como é que pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode nascer e entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Ele ficou todo confuso, porque ele era velho. Ele disse: mas Senhor, como é que um homem velho que nem eu pode entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus explicou mais um pouquinho para ele no versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se espante de eu te dizer isso. É necessário nascer de novo. Jesus insiste no mesmo assunto. Fala para ele: você tem que nascer da água e do Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Até no versículo 5 não fala ver o reino de Deus. Fala o quê? Não pode entrar no reino de Deus. O que Jesus queria dizer com isso, de uma forma bem simples e direta, é que você nasce da água, ou seja, você nasce do seu pai e da sua mãe. Eu já uma vez, estava vendo uma pessoa apanhar a menina. Era a pessoa, era uma menina, uma mocinha, mãe batendo. Né? Naquele tempo os pais às vezes batiam, né? Aí ela olhou e disse: eu não pedi para mim no mundo. Ele falou assim, não, aí estava morrendo, né? Então, eu me lembro dessa frase,
Por quê? Porque é uma coisa assim que a gente não perde mesmo. Deus nos traz. Né? Deus é um presente de Deus. O filho é um presente de Deus. Aí você nasce. Olha, você tem essa vida aqui de 100 anos, de 90, de 80, sei lá quanto nós vamos viver, né? A gente Deus que vive mais, Deus que vive menos. Muito bom, né? Então você nasceu. Agora Jesus disse: você também tem que nascer do Espírito. Nascer do Espírito é um outro nascimento, é um novo nascimento. É quando você entrega a sua vida para Jesus. Você confessa Ele como Senhor, o único Salvador da sua vida. Você reconhece os seus pecados e diz: Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Então você nasce de novo. Os filhos de Deus, eles são diferentes das criaturas de Deus. As criaturas de Deus são todas as pessoas que vivem nesse mundo. Os filhos de Deus são aqueles que são nascidos de Deus. Vamos voltar para o capítulo 1, aí, do livro de João. João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam. O que é isso? Todas as pessoas que recebem Jesus, que entregam a sua vida para Jesus. Está bem claro, né? Então diz assim: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Nasceram de onde? Nasceram de Deus. É isso. Então, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, quando você crê no nome de Jesus, quando você crê em Jesus, você passa a ser filho de Deus. Antes disso, as pessoas são criaturas de Deus. Há uma diferença. Deus não quer que você continue sendo criatura. Deus quer que você seja um filho. Mas para ser um filho, está escrito no versículo 12. Leia novamente o versículo 12. Fixe seus olhos aí. Mas a todos que o receberam, ou seja, todas as pessoas que entregam a sua vida para Jesus. Então, Deus, o poder aqui é a autoridade de ser feito um filho de Deus. Oh, meus irmãos, vamos voltar no capítulo 3. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos. E aí, Jesus falou um pouquinho mais no versículo 8: o vento assopra onde quer, ouve a sua voz, mas você não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Como é que a gente sabe que está ventando? Bom, a gente sabe que está ventando, porque se eu sair aqui fora, vai bater um vento forte aqui na minha cara, né? No meu rosto. A árvore, se eu não estou lá fora, como é que eu sei que está ventando? Eu vou olhar para a janela. E aí você vê o quê? Você vê a árvore balançando bastante, né? Ou alguma coisa subindo do ar. Então, está ventando. Jesus está dizendo isso. Que o vento assopra aonde quer. Mas a gente não sabe aonde veio, para onde vai. Ou seja, por quê? Porque você não vê o vento. Mas você sabe que ele está ali. Por quê? Pelas coisas que estão acontecendo. Aí Jesus disse: assim é aquele que é nascido de novo. O novo nascimento é uma operação de Deus no nosso coração. É aquela promessa de Ezequiel, que Deus prometeu dar um novo coração e um novo espírito. Isso é um novo nascimento. Nossos desejos, eles mudam. Nossas atitudes começam a mudar. Como é que eu sei que uma pessoa nasceu de novo? Ele começa a mudar. Eu não vejo o vento, mas eu vejo as coisas acontecendo. Pois é, eu não vi cair um raio, alguma coisa na cabeça da pessoa para ela
quer que ela faça. É uma luta, é uma batalha, é uma carne lutando contra o espírito lutando contra a carne. Mas isso acontece no nosso coração. Por quê? Porque é uma autenticidade que a pessoa nasceu. Então, a primeira coisa que Jesus fala para Nicodemos é o seguinte: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos tem uma última pergunta. Vamos dar uma olhadinha, né? Versículo 9. Nicodemos respondeu e disse: como é que pode isso, Senhor? Ou seja, como é que posso, né? Como é que eu vou nascer de novo? Aí Jesus vai falar mais duas coisas importantes para ele. A primeira coisa importante é o seguinte: como foi possível dar direito para uma pessoa nascer de novo e deixar de ser uma criatura para ser filho de Deus? Como é que uma pessoa consegue esse direito? Porque o Nicodemos estava desde criança fazendo tudo certinho, né? Ele era ele fazia as obras, ele não estava xingando para ele. Ou seja, estava fazendo tudo certinho, né? Então ele falou: como é que pode? Se eu estou fazendo tudo certinho aqui, eu não sou nascido de novo? Não é. Porque o novo nascimento, ele tem um preço. Não foi eu que paguei. E não foi você que pagou. Dá uma olhadinha agora no versículo 13. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do Homem seja o quê? Levantado. Estão lembrados lá no deserto? As pessoas foram picadas pelas serpentes, estavam morrendo. Deus mandou que levantasse lá uma cruz e colocasse uma serpente lá, que olhasse para aquela serpente de vermelha, então seria curado. Jesus está dizendo: do mesmo jeito que aquela serpente foi levantada, o Filho do Homem, ele será levantado. O que Jesus está dizendo aqui? Que ele ia morrer homem na cruz. Você imagina Nicodemos tirando Jesus da cruz 3 anos depois. E lembrando disso, ele disse que ele seria levantado. Então é assim: a gente fala assim, é só ter em Cristo e eu vou para o céu. Bom, isso é que está dentro do nosso coração, é o nosso dever fazer. Agora, você sabe que a salvação é pela graça, quer dizer, eu não pago, mas não foi de graça. Alguém pagou. Vamos dizer que alguém, vamos no terra casado, né? Aí eu vai lá: ei, eu vou te dar uma entrada de graça. Não, realmente, ele pagou para mim ir, eu fui lá, entrei, só que ele pagou, porque se alguém não pagar, eu não vou entrar. Para mim não custou nada, mas para aquele que pagou para mim, custou. Portanto, meus irmãos, a salvação é pela graça, mas não saiu de graça. Jesus teve que morrer para nos salvar. Então essa é a segunda coisa importante que Jesus mostrou para Nicodemos. Nicodemos, você precisa nascer de novo para ver o reino de Deus. Mas para entrar no reino de Deus tem um preço. O preço é a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, sendo nós pecadores. Isso é a segunda coisa que ele aprendeu. A terceira coisa que o Nicodemos aprendeu, e é a mais importante, está no versículo 15 e 16. Vamos lá? Diz assim: para que todo aquele que nele crê quem? O Filho do Homem vai ser levantado, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Agora, irmãos, o versículo mais lido da Bíblia, o versículo mais decorado, talvez, pelos cristãos de todos os tempos, é o versículo 16. Alguém pode ler o versículo 16 aí para mim?
Pode ler. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantas coisas Nicodemos aprendeu? Agora Nicodemos está na igreja. O que ele tem que fazer, Deus? Ele tem que crer em Jesus. Jesus contou todo o plano de salvação para ele. Nicodemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus, né? Falou dele. Então, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa aqui é a palavra mais linda que tem nas Escrituras. Todo aquele que nele crê não vai para o inferno, mas vai ter o quê? A vida eterna. Olha, 3 lições maravilhosas. Eu preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. O reino de Deus, a entrada lá custou caro, eu não posso pagar porque sou um pecador. Jesus morreu na cruz, pagou por mim, e para mim entrar lá, eu tenho que crer em Jesus. Eu tenho que entregar a minha vida para Jesus. Versículo 15, está escrito aí mesmo, né? Vamos lá, capítulo 3, versículo 15, que diz, né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Quem não crê, eu não creio em Jesus. Quem não crê, já está condenado. Quem crê em Jesus não é condenado. Quem não crê já está condenado. Porquanto não creu no nome do Filho de Deus. Crê em Cristo como Salvador. Esse é o nosso Deus. Era isso que Nicodemos precisava aprender. O final da conversa termina no versículo 30, 31. Dá uma olhadinha lá. Não é, deixa eu ver. É versículo 36, que diz assim: aquele que crê no Filho tem o quê? Tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Quem tem o Filho tem o quê? A vida eterna. Quem não crê, não tem a vida eterna. A ira de Deus permanece sobre ele. Veja que no versículo anterior diz que não é condenado quem não crê. E aqui no versículo 36 diz que a ira de Deus permanece sobre ele. Acabou a conversa. O Nicodemos foi embora. Ele aprendeu que ele tinha que nascer de novo. Para ver se tinha tanto desejo de ver o reino de Deus, para que o reino de Deus tinha que nascer de novo. E que o reino de Deus não se compra com obras. Não é assim que funciona. Meus irmãos, os homens eles colocam uma escada aqui na terra e quer subir depois. A escada da religião, a escada das boas obras. Olha, não vai funcionar. Sabe por quê? Porque a escada que leva para o céu não é posta da terra para o céu. É de cima para baixo, não é de baixo para cima. É Deus que pega essa escada e coloca do céu para a terra. Como é o nome dessa escada? Jesus. Jesus é essa escada. Então, se você quiser, olha, você pode seguir uma religião lá, fazer todos os ritos da religião. Você não vai para o céu, pelo amor de Deus. Aí Deus coloca a escada dele, que se chama Jesus, e diz: suba, creia em Cristo. É isso que Deus quer de cada um de nós. Ele quer que a gente aproveite essa escada. É a escada que o Jacó sonhou, está no capítulo 28. E aquela escada que o Jacó sonhou no capítulo 28, Deus, ela começa no céu e entra. E os anjos sobem para esse. Quando Jesus viu Nicodemos não. Quando ele viu Natanael,
ele disse: Natanael, você vai ver os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. É a mesma figura. Ou seja, Jesus é aquele que liga o céu e a terra. Só ele. Não tem outra questão. Agora, irmãos, acabou aí? Não acabou. Mas, pastor, ele não falou nada. Ele não disse: eu creio, Senhor. Ele não disse. E agora? Vamos para o capítulo 7? Vamos lá. Estamos terminando. Vamos para o capítulo 7. Capítulo 7, versículo 45. Jesus estava pregando no templo. E aí os sacerdotes disseram: vai lá no templo e prende ele. Mandou os soldados lá, todos os servidores do templo, que tinham a autoridade de prender as pessoas. Aí eles voltaram sem Jesus e perguntaram: vocês não prenderam ele? Versículo 45. Os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus e perguntaram: por que vocês não puseram ele? E responderam os servidores: nunca homem algum falou como esse homem. Olha, a gente foi lá para prender ele, mas ele começou a falar de salvação, começou a falar da graça, começou a falar do amor de Deus. Como é que eu ia prender um homem desse? Versículo 47. Responderam os fariseus: vocês também foram enganados. Creu nele porventura algum principal dos fariseus, mas essa multidão é maldita. Preste atenção, foi feito um desafio aqui. Tem algum principal fariseu que creu aqui naquele homem? Essa multidão que crê nele é maldita, está fazendo separação. Aí tem um principal dos fariseus. Veja o versículo seguinte, dá uma olhadinha, o versículo 50. Quem é que se manifesta? O Nicodemos, que era um deles, que de noite foi ver com Jesus, disse: porventura condena nossa lei do homem, sem primeiro ouvir e ter conhecimento de leis? Olha só, ele criou coragem de defender Jesus lá no Sinédrio, correndo o risco de ser identificado com Jesus, de correr o risco de ser expulso lá daquele Sinédrio e perder tudo que ele tinha feito a vida toda. Mas pelo menos ele disse: alguém vai prender um homem sem ouvir esse homem? Vai ouvir esse homem, como que se dissesse: eu já ouvi, e você? Mas ainda, meus irmãos, ele não tem uma identificação pessoal com Jesus. Mas o vento sopra onde quer, você não sabe de onde veio, de onde ele vai, mas a gente ouve a sua voz. A gente sabe que ele está aí. Agora você está vendo, pelas atitudes de Nicodemos, que o novo nascimento já é uma realidade na vida dele. Ele já está defendendo Jesus. E para terminar, é o capítulo 19 que a gente deu no começo. Vamos lá? Capítulo 19. Quando você escuta os outros evangelhos, está todo mundo olhando, as pessoas estão lá olhando para a cruz, para ver o que vai acontecer com os mortos. Está lá. Jesus, os dois ladrões, mas especialmente eles olharam para Jesus. Vamos lá. Então, no capítulo 19, vamos achar aqui o versículo 16, 17, 18, 19. Vamos, capítulo 19. Diz assim: vamos lá. Versículo 38. Diz: depois disso, José de Arimateia, o que era discípulo de Jesus, mas oculto,
por meio dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então foi e tirou o corpo de Jesus. Agora, sozinho ele não ia conseguir. Todo mundo estava com medo de mexer naquele corpo. E aí, José de Arimateia, um homem rico também, igual a Nicodemo. Ele era discípulo de Jesus escondido. Com quem eu vou contar? Para quem eu vou falar? Para me ajudar a tirar o corpo de Jesus. Ele foi atrás de quem? Nicodemo. Disse: vamos tirar o corpo do nosso Senhor. Os irmãos não vão fazer isso aí com coisa de chave. Já pensou você subir lá, colocar uma escada e como é que você vai tirar um corpo sem abraçar? E ter o corpo tudo sangrado, tudo machucado. Já fazia 3 horas que estava morto. Colocar no ombro, um lado do outro, colocar no chão. Olha o cuidado de Nicodemo com Jesus. Porque se você continuar a leitura aqui, capítulo 19, no versículo 39, foi também Nicodemo, aquele que anteriormente se dirigia diante de Jesus, levando quase 100 arrepiés de um composto de milho e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis quase especialistas, que é costume dos judeus. Então eles tiraram Jesus de lá e ele já tinha gastado um dinheirão para ir lá na loja, comprar uns perfumes, que era o costume dos judeus, passar o perfume lá naquele lençol, e os dois iam roubar Jesus no lençol e carregar o corpo de Jesus e colocar no túmulo de José de Arimateia. Isso aqui, meus irmãos, é uma declaração pública. Então, é uma pensamento que mostra dia a dia que a pessoa vai ficando cada vez mais perto da vontade de Deus. O novo nascimento é isso. Nós vamos mostrar que nós somos nascidos de novo com as nossas atitudes. Então você vê, olha a diferença de um homem que estava com vergonha e foi ter de noite com Jesus e subir lá naquela cruz, lá com escadinha e abraçar Jesus como se ele dissesse: vem, Senhor Jesus, meu Senhor Jesus. Então ele abraça isso, que é o desejo de Jesus. É claro, Deus, ele ressuscitou no 3º dia, mas que alegria poder abraçar Jesus, né? Que alegria depois, quando Jesus ressuscitou, e Nicodemo podia abraçar Jesus pessoalmente. Bom, que você possa fazer como José de Arimateia, como Nicodemo, mas mais ainda, como aqueles que declaram que Cristo é o seu Senhor, que Cristo é o seu Salvador. Abrace Jesus. Abrace Jesus